Torcedor, querem usar Thiago Carpini, assim como o Pepa foi usado na política, como moeda de troca. Vou explicar para você isso que pode acontecer nessa eleição indireta, de tampão, é um modelo tampão político. A gente vai explicar para você o meio golpe que querem dar no esporte nesse mandato tampão e limitar o Severino Otávio, o Branquinho, na sua governança do clube. Vou mostrar aqui para você o que querem fazer. Eu vou explicar aqui para você tudo sobre os bastidores do esporte depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho, torcedor. E ripa para chegar para toda essa nação nesse momento chave do esporte. Pois é. Aqui vamos falar. Primeiro, renúncia de Yuri Romão. Pressão de todos os lados. Né? Não aguentou muita pressão de todos os lados e renunciou. Ok. Branquinho, o outro personagem. Branquinho realmente é um cara que era vice-presidente de 87 de Homero Lacerda, mas é um cara que trabalhou em vários governos, com vários presidentes, em várias administrações do clube. O cara é esporte realmente. E o Branquinho, pelo que eu vi, as entrevistas dele, ele fala a linguagem do clube, ele fala a linguagem do esporte e ao mesmo tempo ele fala a linguagem da bola, do boleiro, do futebol. Isso é muito importante. É um cara que veio para agregar. Pois é. Vamos falar sobre isso, torcedor. Pois é. Eleição indireta. Mas é modelo tampão. Modelo tampão. Porque a eleição real mesmo vai acontecer no final do ano de 2026. Vai ser eleição de triênio, de 3 anos no final do ano. Essa é uma eleição tampão da renúncia de Yuri Romão. É uma eleição de 1 ano. Mas eu vou explicar aqui para você, torcedor, que existe um meio golpe que querem dar, e eu vou explicar para você com relação a Thiago Carpini, o treinador Thiago Carpini. Entenda uma coisa. Vou explicar assim, querem fazer como o Pepa, como fizeram com o Pepa, como moeda de troca na política. Vou explicar aqui. Vou falar primeiro, Pepa, quando subiu o esporte para a Série A, o esporte estava na Série B 3 anos. Pepa subiu, Pepa caiu na graça da torcida. Pepa estava na mídia, mas Pepa estava no marketing, mas Pepa deixou um condicional. Pepa só ficava no esporte se Yuri Romão fosse presidente, ganhasse a eleição. Com condição, com condicionamento. Se Yuri Romão perdesse a eleição, Pepa não ficaria no esporte. E Pepa estava na mídia, na graça da torcida, no marketing da imprensa. A mesma coisa, o Henrico Abrongini, o diretor-geral e o Thiago Carpini, e o Thiago Gasparino querem fazer. Os dois conhecem o empresário de Thiago Carpini, que é um treinador que é da nova geração, mas que está na mídia, no marketing, né? No Vitória da Bahia, no ano passado, botou Vitória, livrou o rebaixamento e botou na Sul-Americana. Subiu o Juventude, no Campeonato Paulista pegou o Água Santa e fez o grande Campeonato Paulista que levou ele a treinar o São Paulo. Né? Pois é. Esse cara, Thiago Carpini, que está no Juventude, pois é, que tem contrato até o final do ano, o Gasparino trabalhou com ele, e em 2021, 2022, 2021, trabalharam no Inter de Limeira, no começo da carreira de Thiago Carpini. Então eles têm muito conhecimento de Thiago Carpini com os empresários e staff de Thiago Carpini. Então eles vão fazer essa condição. Primeiro, a eleição é indireta. Mas Severino Otávio, o Branquinho, é o nome da recostura, de unir o esporte. Veja só, é uma eleição indireta que vai bater chapa, provavelmente, com o Matheus Souto Maior, né? Ou com outras chapas que se candidatarem. Se ele veio, o Branquinho veio para reconciliar os ânimos, o fogo político, as adversidades políticas do esporte, se for bater chapa e perder, vai ter problema. Mas outra coisa, como é o mandato tampão, o presidente do conselho,
e o conselho de Yuri Romão permanece o mesmo. Não vai ter eleição para novo conselho, para um novo presidente de conselho, ou para um novo vice-presidente. Não vai ter. E nem presidente do conselho, nem presidente do conselho deliberativo, nem presidente do conselho fiscal. Vai ser tudo o que o Yuri trouxe, tudo que o Yuri montou. Ok, tudo bem. Ok. É melhor ter um outro presidente e um outro vice do que manter Yuri Romão com esse mods de que fracassou na Série A, com o Henrique Ambrogini mandando em tudo. Entende uma coisa? Henrique Ambrogini estava mandando em tudo no Sport e foi um fracasso na Série A. E segundo Yuri Romão, o próprio Yuri Romão disse que quem vendeu o jogo do Flamengo, que tá cheio de bronca aí, né? Foi o Henrique Ambrogini com o Gasparino. Ele mesmo disse, foi os dois que venderam. Eu não tinha nem muito contato assinei, mas eles que negociaram, eles que projetaram, eles que financiaram. E depois Henrique Ambrogini tá falando de resgatar o DNA do esporte. E depois Henrique Ambrogini com o Gasparino estão falando de trazer Thiago Carpini. E daqui a pouco eu vou condicionar. Vamos botar na graça que Thiago Carpini, vou dizer, ó, Thiago Carpini só fica se Henrique Ambrogini ficar mandando em tudo. Que o Yuri nem governava direito, nem administrava direito, porque quem tinha carta branca para tudo no clube era Henrique Ambrogini, que deixou o Sport na pior campanha. Ele fala de DNA, mas o Sport ficou na pior campanha sem sair da lanterna. Em nenhum momento o Sport saiu. Esse cidadão está aqui há 6 meses. O Sport só ganhou um jogo na ilha e ele fala de resgatar o DNA do clube. Ele, segundo Yuri, ele e Gasparino e Henrique Ambrogini venderam o jogo, pensaram a ideia e venderam o jogo do Flamengo. Como a maior humilhação do século do Sport aqui em Pernambuco foi o jogo do Flamengo. Nunca o Sport foi tão humilhado pelo eixo Rio-São Paulo como foi humilhado no jogo do Flamengo. E eles tiveram a ideia, mas eles falam em resgatar o DNA do clube jogando uma conversa fiada, jogando uma conversa que não existe, sabe? Que é totalmente contraditória ao que eles praticam, o que eles fazem. Pois é. Então, pelo que eu vi, as entrevistas de Severino Otávio, o Severino Otávio vai querer autonomia para governar. Mas se ele que vai querer autonomia para governar, ele vai ter que rescindir o contrato de Henrique Ambrogini, que é para o final do ano. Você tem que entender uma coisa. O próprio Yuri Romão já tinha dito que esse modelo gestor já estava na mente dele. Ele tem contrato, o Henrique Ambrogini e o Thiago Gasparino, os dois que, segundo Yuri, foi o que negociaram o jogo do Flamengo. Eles têm contrato até final de dezembro. Ele mandando em tudo, os diretor-geral, o CEO executivo, Henrique Ambrogini, desse fracasso do Sport na Série A, o maior fracasso da história do Sport na Série A e dos clubes pernambucanos e dos clubes nordestinos na Série A. Esse cidadão quer dar esse estilo golpe, meio golpe, como de querer fazer moeda de troca com o treinador. Thiago Carpini só vem se eu continuar como diretor, CEO executivo do Sport. E o torcedor do Sport não pode cair nessa como caiu com Pepa e Yuri Romão. Pepa foi um desastre e Yuri Romão foi outro desastre. É isso aí. Valeu, torcedor do Sport. E estou aqui para dizer à diretoria do Sport e a toda a torcida do Sport que eu tenho pena dos outros, das torcidas dos outros times, porque eles não sabem o que é felicidade. Porque felicidade é eu torcer pelo Sport.